veremos assuntos maravilhosos de como devemos ser cristãos em meio às dificuldades, em meio às circunstâncias adversas. Então, a expectativa é que eu e você possamos olhar para isso. Hoje, o texto é do verso de número 1 ao verso de número 14, e a ideia é que a gente olhe para a identidade que Deus dá ao seu povo. A nossa identidade não é definida pelo contexto onde estamos. A nossa identidade não é definida por nós mesmos. A nossa identidade, sendo povo de Deus, é definida pelo próprio Deus. É Deus quem diz quem somos. E Ele não só diz quem somos, Ele dá os recursos para sermos quem Ele quer que sejamos. A sua graça está disponível para nós. Portanto, hoje eu quero usar um jargão que os irmãos estão acostumados a ouvir em um contexto extremamente não bíblico, às vezes até pecaminoso, mas hoje eu quero usar esse jargão como um conceito bíblico aqui, que é a identidade que Deus dá para nós. Tome posse da identidade de Deus. Ok? Nós precisamos se apropriar daquilo que Deus nos dá e nos ordena a ser em Cristo Jesus. Então vamos ler a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, do verso de número 1 ao verso de número 14. Diz assim a palavra de Deus, me acompanhe visualmente, por favor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por estarmos aqui. O Senhor nos convoca para o culto, o Senhor nos chama para o culto, e o Senhor graciosamente nos traz para o culto. Obrigado, porque tudo o que temos feito aqui nesta manhã, temos feito pela graça do Senhor. Somos, ó Deus, inapropriados para prestar culto a Ti por nós mesmos, mas porque estamos em Cristo Jesus, o Senhor nos dá o privilégio de prestarmos esse culto ao Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos capacitado desde o início para isso,
desde a primeira oração, Senhor, a escutar a devocional que escutamos, a confissão de pecados, a intercessões por várias situações. Obrigado a Deus pela equipe de louvor e pelo louvor que o Senhor nos capacita a oferecer a Ti. Obrigado pela leitura pública da Tua Palavra, Deus. Esta é a Tua Palavra, que o Teu povo a leia, que o Teu povo a compreenda, que o Teu povo a viva e que o Teu povo a proclame, ó Deus, principalmente pelo modo de viver. Nesse momento olharemos para este texto, iniciamos, ó Deus, hoje a exposição desta carta que o Senhor inspirou o Teu servo, apóstolo Paulo, para escrever nas circunstâncias em que ele estava. Ah, Deus, esta carta foi a Tua voz ao longo de séculos e continua sendo hoje para nós. Fala conosco, lida com os nossos pecados, confronta-nos, ó Deus, com as nossas mazelas e nos leva para um local de santidade, nos leva, ó Deus, a fazer o caminho da cruz, o caminho que Te honra, o caminho que Te glorifica. Tira-nos, ó Deus, da inércia e nos põe em movimento. Tira-nos, ó Deus, de uma vida obsoleta, sem sentido, para uma vida que glorifique ao Senhor, que faça sentido para nós e principalmente para a honra do Teu nome. Querido Deus, cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Eu gostaria de propor aos irmãos a seguinte ideia desse parágrafo que a gente lida hoje aqui nessa manhã, né? Olhando para esse texto, eu posso propor hoje de manhã para nós que, diante das experiências que os cristãos vivem em sua peregrinação aqui na terra, precisamos ter a convicção de quem somos diante de Deus. E por que diante de Deus? Porque para muitas pessoas nós podemos ser muitas coisas, e em momentos de dificuldades, para nós mesmos, nós podemos ser alguma coisa que não faz jus àquilo que Deus sempre planejou para nós. Então é só tendo a convicção de quem somos diante de Deus que poderemos viver para a glória dele, mesmo em ambientes não favoráveis para a fé cristã. É exatamente isso que o povo de Éfeso estava fazendo. O contexto desse texto que nós vamos expor hoje aqui pela manhã é lembrarmos que quem escreve essa carta é o apóstolo Paulo, e ele escreve essa carta a partir da prisão que ele sofre lá em Roma. Paulo havia sido acusado, pelos judeus de que ele estava pregando outro rei que não era César, e então ele é levado ao tribunal e ele exige, como cidadão romano, que ele fosse julgado em Roma. Então ele vai lá para Roma, e é nesse período em que ele está preso que a igreja de Éfeso, sendo ela uma igreja que foi plantada pelo apóstolo, fica sabendo da sua prisão e fica angustiado. Sendo assim, então, Paulo escreve para a igreja de Roma com algumas questões em mente. Primeiro, ele escreve para informar aos irmãos de Roma que a sua prisão cooperava para o plano de Deus. Olha só, Paulo diz: fiquem tranquilos, porque a prisão que eu estou sofrendo coopera para o bom propósito do Senhor. E de fato, quando você vê Paulo escrevendo as cartas, não só de Efésios, mas outras cartas, você vai ver que Paulo tem uma função importantíssima em ganhar para Cristo soldados da guarda pretoriana, por exemplo, que era a guarda pessoal que guardava o palácio do imperador. Então o evangelho chegando, o reino chegando lá no palácio do imperador. Isso era maravilhoso. Quando Paulo funda a igreja de Éfeso, ele a funda rapidamente,
sai para uma viagem missionária, depois retorna e passa um bom período lá. Tanto que no capítulo 19 de Atos, depois você pode ler, Paulo tem aquela despedida emocionada com os presbíteros de Éfeso, onde Paulo inclusive entrega algumas profecias para eles. A igreja de Éfeso é uma igreja extremamente singular no Novo Testamento, não só porque Paulo a fundou, Paulo a pastoreia por algum tempo, mas você tem pessoas importantíssimas passando por esta igreja e desenvolvendo ministérios nesta igreja. Você tem o jovem pastor Timóteo sendo pastor desta igreja quando Paulo passa por lá e deixa ele lá. Depois você tem o próprio apóstolo João, que termina os seus dias na igreja de Éfeso. Então você tem que ler as 3 cartas de João, levando em consideração que o contexto primário para ele é exatamente a igreja de Éfeso. Inclusive você tem uma carta do Apocalipse lá, uma das 7 cartas do Apocalipse, para essa igreja de Éfeso. Então a igreja de Éfeso é uma igreja extremamente dinâmica, mas é uma igreja que está vivendo em um contexto extremamente difícil. A cidade de Éfeso era a cidade aonde estava o templo de Diana, o principal templo pagão dos gregos. Lá, desenvolver a fé em Cristo era algo extremamente perigoso. A cidade de Éfeso havia ganhado até esse período do Novo Testamento por cerca de 8 vezes o título, a garantia de construir e ter um templo para o imperador. Então o contexto em que essa igreja é plantada e ela vive e ela desenvolve a vida cristã é um contexto extremamente hostil para a fé em Deus, para a fé em Cristo Jesus. E Paulo, quando escreve, então, ele aproveita para escrever e descrever a igreja de Deus. Quem somos? Quem é a igreja de Deus? Paulo, então, escreve que ela foi planejada na eternidade, revelada na história, planejada na eternidade, revelada na história por meio de Cristo, expandida através do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Então você tem em Éfeso, ou aos Efésios, na carta aos Efésios, esta disposição de Paulo explicando como é que é a eclesiologia bíblica. Nós podemos olhar para a carta aos Efésios, então, quero apenas dar até aqui essa introdução e dividi-la de 2 formas. Você pode observar que Paulo lida mais com a questão teórica, aquilo que nós chamamos de ortodoxia, que é o ensino correto, dos capítulos 1 até o capítulo 3, e você tem a parte prática da epístola, a aplicação dessa ortodoxia nos capítulos 4 até o capítulo 6, aquilo que nós chamamos de ortopraxia, ok? Aqui, no início desta carta, nós vamos responder algumas perguntas primeiro, Quem é que escreve e para quem escreve? Qual é o conceito de Paulo? E nós devemos tomar muito cuidado com isso, Porque você vê e mexe. Eu tenho visto alguns vídeos na internet do pessoal usando textos bíblicos, dizendo que aquele texto bíblico é para todos os homens. E isso é um equívoco. Quem diz para quem o texto é escrito é o próprio texto. Nós temos que olhar para o texto e dizer para quem é que esse texto é escrito. Quem é que está escrevendo? Da onde escreve? Por que escreve? São perguntas importantíssimas para nós. E olha então os versos de 1 a 2 aí novamente. Eu não sei se a projeção aqui está boa para enxergar, mas caso não, você pode abrir aí a sua Bíblia e ler comigo. E olha só, Paulo, quem é Paulo? Quem está escrevendo? Apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. E é importante notar
influência. Vocês sabem que Paulo, em todo o seu ministério, ele teve que lidar muito com os judaizantes, com os seus opositores. Por quê? Porque Paulo era um fariseu, ele perseguia o Evangelho, e aí depois daquele encontro com Cristo, ele passa pela conversão, e agora ele é um agente do reino de Deus. Ele é o apóstolo para os gentios. A igreja de Éfeso é uma igreja composta por gentios e judeus. Mas aonde Paulo ia, aonde ele desenvolvia o seu ministério, ele tinha no seu calcanhar, no seu encalço, uma turma criticando ele, os judaizantes. E uma das coisas que esses judaizantes diziam era que Paulo não era apóstolo coisa nenhuma. O Senhor não havia chamado para isso. Ele não havia caminhado com o Senhor os 3 anos. E então você precisa notar o tom de se colocar no lugar da onde ele está, quando Paulo começa as suas epístolas. Ele diz: eu sou apóstolo de Cristo Jesus, mas eu não sou apóstolo de Cristo Jesus pela minha vontade, pela vontade de qualquer um. Eu sou apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de quem? De Deus. E é interessante notar isso, porque Paulo, ele fala a partir de quem somos, não de nós mesmos. Ele fala da nossa identidade a partir de Cristo Jesus. Porque para quem ele escreve? Ele escreve aos santos e fiéis. E aqui eu e você poderíamos olhar para essa frase e dizer assim: não, tem aqui uma contradição de Paulo, algo que não faz sentido, porque quem é santo é óbvio que é fiel. Por que ele teve que colocar santos e fiéis? Esse é o meio de uma redundância que Paulo utiliza para mostrar na realidade da onde ou por quem é possível ser santo e fiel. Nós só somos santos e fiéis em Cristo Jesus. Eu já tenho explicado essa preposição aos irmãos várias vezes. Em Cristo Jesus significa o quê? Dentro de Cristo Jesus. Eu e você, como o Gustavo bem explicou hoje pela manhã, não só temos uma santificação posicional em Cristo Jesus, mas temos uma santificação progressiva que só é possível também a partir da graça de Cristo Jesus na nossa vida. Então nós podemos partir do pressuposto de que todas as vezes que conseguimos dizer não para o pecado, só é possível dizer não para o pecado porque Deus nos concedeu a graça em Cristo Jesus. E ele continua dizendo: aos santos e fiéis em Cristo Jesus de Éfeso. É isso que está escrito? Aos santos e fiéis em Cristo Jesus de Éfeso. É isso que está escrito? Não. Observe o modo proposital que Paulo constrói a gramática para colocar aqui o fato de que os santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão dentro de Cristo, eles não são de Éfeso, eles estão em Éfeso. Isso é importante para nós. O que Paulo está dizendo para a igreja é: mesmo vocês morando em uma cidade extremamente ímpia, mesmo vocês desenvolvendo a sua vida no meio de pecadores, ímpios, pagãos, que adoram todos os dias no templo de Diana, mesmo vocês tendo que negociar com pessoas injustas, mesmo vocês trabalhando com ímpios, eu quero que vocês tenham uma consciência de que vocês não são de Éfeso, vocês estão em Éfeso. Essa é uma realidade que nós não podemos esquecer. Nós
Só podemos agradar a Deus se compreendermos a diferença de que o fato de trabalharmos aonde trabalhamos, o fato de morar aonde moramos, o fato de estar com quem estamos, no contexto em que estivermos, não faz de nós iguais a eles, porque nós não somos, e aqui, deixa eu usar o meu exemplo, eu não sou da prefeitura de Guarulhos, eu estou na prefeitura de Guarulhos, eu sou de Deus, servo do Senhor que tenho que honrar. Então você não é do bairro da Vila Fátima, você está na Vila Fátima, você não é do Soberana, você está no Soberano, você não é do Paraíso, do Santos Dumont, do Flamengo, você está nesses bairros, você não é desses bairros. Isso é importante, porque senão nós vamos agir conforme eles, nós vamos atuar conforme eles, e nós atuamos conforme o que Deus estabelece. Pois bem, Paulo cumpre aqui um protocolo de cartas, e ele então dá uma saudação para esses santos. Quais são as saudações que ele dá? Ele demonstra dois desejos: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, quem escreve? Quem escreve é um servo de Deus em Cristo Jesus. Para quem ele escreve? Para os santos fiéis que estão e não são. E o que é que ele deseja? Ele deseja graça e paz. Nós precisamos entender uma coisa aqui, para que tudo o que formos fazer daqui para frente, para que tudo o que formos ver e entender daqui para frente na carta de Paulo aos Efésios, depende dessa compreensão. Para quem é essa carta? Para santos e fiéis em Cristo Jesus. Essa carta não fará sentido para aquele seu colega de trabalho ímpio. Essa carta não fará sentido para o seu colega de trabalho que vive uma vida promíscua. Não. Essa carta é para os santos e fiéis em Cristo Jesus. Eu e você precisamos de. Agora, se é verdade que essa carta não faz sentido para o ímpio, é verdade que se não fizer para nós tem alguma coisa errada. É verdade que tudo o que aprendemos aqui não é algo para ser aprendido e discutido. Senhor, eu quero fazer. Não é algo opcional, e deixa eu usar a ilustração do Gustavo hoje, não é algo opcional como o café da manhã, eu gosto ou não gosto. É palavra de Deus, e é para santos e fiéis que estão em Cristo Jesus. E se eu sou e me entendo como um santo e fiel que estou em Cristo Jesus, eu devo tomar a carta de Paulo aos Efésios como palavra de Deus para a minha vida. E nesse processo de salvação progressiva, eu devo me esforçar para viver as realidades desse texto, senão há alguma coisa errada, senão há alguma coisa que está destoando daquilo que eu digo ser. Eu afirmo estar em Cristo, mas não quero viver do modo como Ele ensina, então há alguma coisa errada. Os teólogos têm olhado para o verso de número 3 até o verso de número 14 e têm percebido algo extremamente importante. Paulo escreve esse parágrafo, essa seção, de um modo que na língua grega não há interrupções e não há nenhum ponto final na língua grega. Esse texto é como se Paulo inspirasse e começasse a falar e se empolgasse tanto e só terminasse no verso de número 14. É exatamente isso.
Eu até pensei em dividir esses versos, porque aqui Paulo fala de como Deus planeja a igreja, de como a igreja é apresentada na história humana e de como ela é aplicada por meio do Espírito Santo na vida daqueles que ele chama. Então, esse é um dos textos maravilhosos da Bíblia para comprovar o quanto a teologia, o ensino da Trindade é verdade. A palavra Trindade não aparece na Bíblia. A palavra Trindade, ela é cunhada por um dos pais da igreja no século 3, 4, ele vive nesse período, e ele cunha essa palavra como resposta a algumas heresias que estão ocorrendo no início da igreja cristã. E se eu e você formos compreender, tentarmos, melhor dizendo, explicar profundamente o conceito de trindade, nós não conseguiremos. É verdade que nós o aceitamos por fé, não compreendemos plenamente. Qualquer ilustração que utilizem para propor a explicação da trindade será ineficaz naquilo que ela compreende. O que nós afirmamos é que a trindade é a ideia de que existe apenas um único Deus, que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sendo que o Pai é plenamente Deus, o Filho é plenamente Deus e o Espírito Santo é plenamente Deus. Mas não é um Deus, mais um Deus, mais um Deus. Não, são apenas um único Deus. Como é que eu e você compreendemos isso plenamente? Não compreendemos. Apenas aceitamos o ensino bíblico de que o Pai é Deus, de que o Filho é Deus, de que o Espírito Santo é Deus. E eles são três pessoas, mas apenas um único Deus. E Paulo fala de como as três pessoas da Trindade atuam na igreja. E olhem só, a primeira pessoa que ele traz é exatamente as ações de Deus Pai por seu povo. Olha o texto, verso de número 3, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você já parou para pensar o que é que Paulo está trazendo aqui para nós? Paulo está propondo que todas, absolutamente todas as bênçãos espirituais que um cristão precisa para honrar a Deus estão disponíveis em Cristo Jesus. E quando ele traz a ideia de que está nas regiões celestiais em Cristo Jesus, ele está falando do poder que tem essas bênçãos, daquilo que elas carregam, daquilo que elas atuam e operam na vida de um cristão. Eu quero dar apenas um exemplo bíblico para que eu e você possamos perceber o que isso como isso muda a vida do cristão. Vocês lembram que quando Cristo é preso naquela noite da última ceia, você tem algumas coisas acontecendo com um apóstolo que são coisas extremamente antagônicas. Você olha e fala, como é que ele é capaz de fazer isso e depois fazer aquilo? Você tem o registro de que Pedro toma uma espada e faz o quê? Corta a orelha de um soldado com uma finalidade de defender Jesus. Então você tem um homem extremamente machão, bravão, corajoso. Não, vou defender o meu mestre. Toma a espada e tal, e corta a orelha de um soldado. Mas naquele mesmo processo, você tem esse apóstolo negando o mestre por 3 vezes. Você tem ele se acovardando
naquela situação. Quando o Senhor morre, então, naquele período dos 3 dias, você tem agora não só Pedro, mas os outros 10, já que Judas havia se enforcado. Você tem 11 apóstolos extremamente com medo. Você tem apóstolos acuados, tanto que quando chega em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, o que é que você tem? Você tem eles reunidos em um cenáculo, de porta fechada, para que ninguém os visse, para que ninguém pudesse acessá-los. Mas, o que você tem? Você tem a descida do Espírito Santo, e é como se a vida deles, é como não, né? Isso é, não é como. A vida deles tem uma transformação a partir daí. Porque depois daí você tem apóstolos extremamente corajosos, dispostos a morrer por Jesus e a não negá-lo. Você tem a situação daquele homem que é curado na porta do templo Formosa, e os discípulos são levados, Pedro e João, são levados para serem açoitados pela guarda pretoriana, e ao serem açoitados, eles voltam felizes por serem achados dignos de sofrer por causa de Cristo Jesus. Notem a diferença. Quando o Senhor diz aqui, por meio de Paulo, que em Cristo Jesus Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, significa que o poder de Deus disponível para nós nos fará capazes de enfrentar as dificuldades que enfrentamos em Deus, porque é nele que fazemos sentido. Se desesperar não faz sentido, fugir não faz sentido, se enfiar no quarto e ficar depressivo não faz sentido. O que faz sentido é correr ao pé da cruz e dizer: Senhor, me capacita, porque em Ti eu tenho tudo que eu preciso para andar para a glória de Deus. Então eu e você, por isso que eu disse que eu usaria aquela expressão que nós ouvimos em contextos às vezes até pecaminoso, no sentido: tome posse da sua bênção, tome posse da chave de um carro, de um emprego, de uma casa ou de qualquer outra coisa, e que soa pecaminoso isso, porque nós não damos ordem a Deus. Mas diante desse texto, eu e você podemos nos apropriarmos do poder que temos em Cristo Jesus para vivermos uma vida santa e fiel para a glória do nome do Senhor. Então, todas as vezes que eu e você tivermos que dar qualquer desculpa por que pecamos, que o Espírito Santo nos faça lembrar desse texto e nos faça lembrar que em Cristo nós temos todas as bênçãos que precisamos para andar para a glória de Deus. Mas vamos parar por aí, olha o que Deus faz. Paulo faz uma lista dessas bênçãos. Eu não sei se a lista de Deus é a mesma lista que eu e você faríamos. Eu sei que há 2 termos na lista de Deus que com toda certeza ofende muitos cristãos hoje em dia. Espero que não te ofenda. Mas olha o que o texto diz: porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Já parou para pensar o que é isso? Aqui está a doutrina da eleição, que faz muita gente ficar nervosa, brigar, questionar Deus e tudo mais. Mas para Paulo, isso aqui era um motivo de gratidão. E a primeira bênção que Paulo alista das que Deus nos abençoou em Cristo foi o fato de que Ele nos escolheu. Mas nos escolheu por quê? Porque eu e você somos bonzinhos? Não. Quando Paulo põe que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, a ideia é de que antes que eu e você existisse,
Antes que eu e você pudéssemos ter feito qualquer bem, antes que eu e você imaginássemos qualquer coisa de boa que pudéssemos fazer, o Senhor nos escolheu. Então, onde está o mérito da escolha? Não está em nós, é todo de Deus. É Deus quem escolhe o seu povo, é Deus quem é livre para escolher, e Ele escolhe antes da fundação do mundo, justamente para que nenhum de nós pudéssemos olhar e dizer: não, eu sou bonzinho, Deus me escolheu porque eu sou bom. Ou, como alguns querem propor, não, Deus escolheu porque Ele já sabia quem ia escolher Ele. Ele já sabia quem ia ser fiel. Ora, mas se Deus conhece o futuro, a pergunta é: quem colocou esse futuro lá para Ele conhecer? Tem algum outro Deus? Não tem, é Ele mesmo. Então, ainda que você queira dizer que a eleição é uma presciência de Deus, eu diria para você que teologicamente esses dois termos são termos similares, são termos que carregam o mesmo sentido, já que para Deus conhecer o futuro, Ele mesmo teve que colocar esse futuro lá. Então, se Deus só conhece aquilo que Ele ordena, e Ele ordena e conhece. Como é que eu e você dormimos com esse barulho? A gente só dorme, confiando que Ele sabe o que faz. Mas olha só, Deus escolhe. Então a doutrina da eleição é uma doutrina. Você pode, e aqui eu estou falando com você hipoteticamente, né? Deixa eu até mudar esse pronome. Alguns podem dizer que ela não é bíblica, ficar nervosa com ela, porque a grande pergunta que surge é: ora, por que é que Deus não escolheu fulano, ciclano, beltrano e começa a fazer uma lista interminável? Ora, não é essa a pergunta que tem que ser feita. A pergunta não é porque Deus não escolheu alguém, a pergunta é porque Deus me escolheu. Essa é a pergunta. O que foi que o Senhor viu em mim, ó Deus, que o agradasse de tal modo que o Senhor me escolheu? Olha só para mim, Senhor, o quanto meu coração é ruim, o quanto eu sou pecaminoso, o quanto eu posso dizer uma coisa e viver outra, o quanto, dependendo da situação, eu duvido do Senhor e da sua provisão. O que é que o Senhor achou em mim para ter me escolhido? Essa tem que ser a pergunta, e não a pergunta porque alguém não foi escolhido. Mas Ele diz que Ele nos escolheu para um propósito. Qual é o propósito? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O modo como Paulo termina esse versículo é maravilhoso para nós. Santos e irrepreensíveis aonde? Na presença dele. Eu gostaria que você atentasse para isso. O texto sagrado, nada está lá por acaso. Esse é um texto em que o Espírito Santo gerou. É verdade que para muita gente você pode não ser santo e irrepreensível. É verdade que é possível nos acusarem de um monte de coisas. As nossas esposas o dizem, e o digo. O quanto de coisa é possível nos acusar. Os nossos filhos é que podem dizer isso. Os esposos aqui que podem dizer para a esposa o quanto tem uma lista que podemos acusar um ao outro. Mas a questão toda é que diante de Deus nós somos santos e irrepreensíveis por causa de uma coisa que Paulo disse no versículo anterior. E ele diz aqui também: Deus nos escolheu aonde? Nele. Quem é nele? Em Cristo Jesus. Por
em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Porque quando Deus nos olha, sabe quem Ele vê? Ele vê o sacrifício do seu Filho. Nós só somos aceitos, nós só podemos viver a realidade que o autor aos Hebreus escreve, tendo a ousadia de, pelo novo e vivo caminho, chegar diante do trono da graça, porque nós não chegamos pelos nossos méritos, nós chegamos pelos méritos de Cristo Jesus. Hoje, aqui de manhã, se o Senhor fosse avaliar o nosso culto como Ele avaliava o culto no Antigo Testamento, lá em Levíticos e Números, como o Gustavo lembrou, de Nadab e Abiú, se o Senhor fosse avaliar o nosso culto hoje, a partir do que eu e você ofertamos para Ele por nós mesmos, nós seríamos todos mortos hoje aqui. Teríamos um dia aqui de festa para o serviço funerário particular. Ganharia muito dinheiro. Mas sabe por que eu e você não somos mortos? Sabe por que eu e você não somos fulminados hoje aqui pela manhã? É porque quando Cristo morreu na cruz, Ele proporcionou para nós a ousadia de prestarmos culto a Deus. De modo que Deus hoje, quando olha para nós, enxerga o que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós só somos aceitos porque estamos nele. Deus só recebe o nosso louvor porque estamos nele. Deus só ouve a nossa oração porque estamos nele. Deus só faz por meio de nós o que faz porque estamos nele. O mérito é todo dele. Por isso é que teologicamente nós usamos uma nomenclatura dizendo que nós somos monergistas. O que significa monergista? Monergista é uma palavra grega de junção de duas palavras. Uma preposição que é mono, que é um só, e trabalho, a palavra ergon, que significa um só trabalho na salvação, que é o Deus Trino e poderoso. Enquanto outros acreditam na salvação sinergista, que é eu trabalho com Deus na salvação. E eu pergunto para você, você tem condição de trabalhar com Deus na sua salvação? Deus pode dar a você alguma responsabilidade disso? Me parece que não. O que Deus pode e exige de nós são as qualificações de um salvo. Depois que Ele nos salvou, nós podemos viver a realidade de um salvo, que é uma vida santa e irrepreensível diante dele, em Cristo Jesus. O texto continua, versículo de número 5. Em amor nos predestinou. Olha de novo aqui uma palavra que não estaria na lista de muita gente. A doutrina da predestinação. E o que significa a doutrina da predestinação? Deixa eu apenas terminar de ler. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Se a eleição tem a ver com uma escolha, a predestinação tem a ver com uma ordem anterior dada por Deus do modo como aquele que Ele escolheu deve viver. É uma pré-ordem. Ele pré-ordenou, Ele predestinou, Ele estabeleceu um destino, um modo como aqueles que Ele escolheu deveriam viver. E como é que Ele estabeleceu? Ele estabeleceu que sejamos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus. Aqui de novo nós temos uma confusão, Porque você tem muito crente dizendo aí que todo mundo é filho de Deus. E você precisa explicar muito bem se você for dizer uma coisa dessa.
Tem até um ditado popular, né? Como é que é o ditado político? Todo mundo fala, Deus é pai, não é padrasto. Ou eu também sou filho de Deus. E isso é complicado. Quando você ouvir alguém falando isso, que não é cristão, você tem que olhar para essa pessoa e dizer para ela assim: olha, se você está dizendo que você é filho de Deus, com o conceito de que Ele é o seu Criador, joia, todo mundo vai ver. Nesse sentido, não só você. O universo todo é filho de Deus, certo? Porque o universo todo foi criado por Ele. Agora, se você quer dizer que você é filho de Deus, no sentido de que Ele se relaciona com você numa relação de paternidade, você está equivocado. Porque a doutrina da predestinação diz que aqueles que Deus escolheu são pré-ordenados para ser filhos em Cristo Jesus, por meio de Cristo. Sabe o que isso significa? Que o que Deus pré-ordena para o seu povo é a mesma obediência que Cristo teve. Dá para você dizer isso para o seu vizinho? Dá para você dizer isso do ímpio que trabalha com você? Dá para você dizer daquela turma que entra no carro de vocês, Uber? Não dá. A gente tem que tomar muito cuidado com quem entra dizer que Deus ama e que Deus é Pai. Porque ser filho de Deus está compreendido de que eu sou adotado por Ele por meio de Cristo. Eu estou em Cristo Jesus. Eu me aproprio da obra de Cristo na cruz. Eu reconheço que foi por mim. Eu me sujeito ao fato de que eu não tenho mérito nenhum na salvação e de que agora em Cristo Jesus eu vivo para obedecer ao Pai pela capacitação do Espírito Santo. Se eu não me condiciono a isso, se eu não entendo a isso, eu não posso dizer que sou filho de Deus. Agora, olhem só, como é que tudo isso ocorre? Tudo isso ocorre de acordo com o propósito da sua vontade. É aqui que surge uma pergunta que é relevante, ok? Não é uma pergunta irrelevante, que muita gente faz, que eu e você já deveríamos ter feito. E se não fez, eu te provocarei a fazer agora. Que é qual pergunta? Se Deus escolheu um povo antes da fundação do mundo e estabeleceu que esse povo fosse filhos obedientes em Cristo, por que é que Deus criou Adão e Eva e deixou eles pecarem? Por que é que Deus criou tantas pessoas que pecam? Por que é que Deus fez tudo o que fez, planejou tudo o que planejou? O seu filho teve que morrer, por que é que ele fez tudo isso? E Paulo responde desse modo: é a sua vontade, conforme o bom propósito da sua. De algum modo, quando Paulo termina essa sessão no verso de número 6, falando sobre a obra do Pai, né? Porque, desculpa, deixa eu só voltar aqui. Ele ainda vai falar sobre a obra do Pai no verso 9, mas deixa eu chegar aqui. Olha só, ele diz: para o louvor da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amor. Por que é que Deus fez tudo o que fez do modo como fez? Por que é que Adão e Eva tiveram que pecar? Porque na conta de Deus, o modo como está tudo ocorrendo, Ele receberá louvor e glória para si mesmo. Na conta de Deus, Ele é mais glorificado nesse mundo. Eu e você não conseguimos responder todas as razões, não temos a compreensão de tudo. Em outro lugar, Paulo propõe essa pergunta lá em Romanos, né? E Paulo responde isso da seguinte forma: você dirá, por que é que Deus fez isso? E Paulo responde: quem és tu, ó homem, para questionar a Deus?
Quem és tu, ó barro, para questionar o modelo? Em outras palavras, Paulo não responde também. Ele só diz: nós não temos o direito de questionar Deus. Ele fez isso para o louvor da sua glória. De modo que o povo de Deus existe para o louvor da sua glória. Ele fez o que fez para o louvor da sua glória. Mas olhem só o verso de número 9 e 10. Eu estou pulando do 6 para o 9 e 10, porque eu preciso ser honesto com o texto e olhar para essa ação, e essa é a ação de Deus e não de Cristo. Ainda que na Trindade, aquilo que o Pai faz junto com o Filho, aquilo que o Filho faz junto com o Pai, aquilo que o Espírito Santo faz junto com o Pai e com o Filho, de modo que os três estão sempre envolvidos. E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. E a pergunta que eu e você devemos fazer aqui é: que mistério da sua vontade é esse? O que é que Deus nos revelou em Cristo Jesus? Todas as vezes que você lê no Novo Testamento essa palavra mistério, você não pode entendê-la a partir de um contexto que muitos falam, né? Tem até um jargão dizendo mistério, como algo que fosse espiritual, poder a mais, algo desse. Não é isso. Você precisa entender algo que estava oculto no Antigo Testamento, mas em Cristo Jesus é revelado, porque é nele que se cumpre a plenitude dos tempos. E aqui, na teologia paulina, esse mistério de convergir todas as coisas em Cristo Jesus diz respeito a que tudo, absolutamente todas as coisas, celestiais e terrenas, só fazem sentido em Cristo Jesus. Ninguém alcança uma vida espiritual saudável se não for por Cristo Jesus. Todos os povos são chamados a se aproximar de Deus por meio de Cristo Jesus. Paulo, em outra passagem, vai colocar esse mistério de fazer de dois povos um único povo, de judeus e gentios, um único povo em Cristo Jesus, a igreja. E é disso que ele está falando aqui. É em Cristo Jesus que judeus e gentios se tornam um único povo. Nós vivemos a realidade desse mistério de Deus. Nós fazemos parte disso. O Senhor revelou para nós que em Cristo Jesus não existe raça, língua, não existe cor. O que existe é o povo de Deus. Não existem níveis sociais. O que existe é o povo de Deus. É por isso que Deus salva desde o mais pobre ao mais rico. É por isso que Deus salva homem, mulher, brancos, pretos. É por isso que Deus salva todos. E em Cristo nós estamos unidos, porque isso glorifica a Deus. Esta é a vontade de Deus. Paulo passa agora a falar sobre as ações de Cristo. E olha o que ele diz, verso de número 7 e 8. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da sua graça, com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Olha o que Cristo faz por nós, a bênção que Cristo nos dá. Ele nos redimiu pelo seu sangue, ele nos perdoou os pecados, e
E essa referência é sempre uma ação da graça de Deus. Percebam o Pai e o Filho atuando na salvação do seu povo. Olha o que ele diz que Cristo faz, ou que Deus faz em Cristo. Nele fomos também escolhidos, de novo a repetição da doutrina da eleição, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz conforme a sua, todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nós somos também para a glória de Cristo. Cristo recebe glória com Deus por meio da nossa salvação. Agora olha o que Paulo diz no verso de número 13 acerca do Espírito Santo. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. E aqui nós precisamos levar em consideração duas coisas importantes sobre o que o selo significava lá naquela época. O verso 14 vai trazer a outra parte, e então eu faço menção dessa ilustração. Ele diz que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então olha só, naquela época o selo era usado de dois modos. Primeiro, a identificação de uma propriedade. Então, quando você comprava uma propriedade, o que é que você fazia? Você colocava um totem na entrada da propriedade e fixava nesse totem, nessa espécie de coluna de madeira, o seu selo, identificando que aquela propriedade era sua. Quando o Evangelho fez sentido para nós e o Senhor nos alcançou, o que é que Ele fez para que eu e você tivéssemos certeza de que somos dele? Ele nos selou com o seu Espírito Santo. O Espírito Santo veio habitar em nós. No dia da nossa conversão, o Espírito Santo veio habitar em nós. Ele é o selo, a garantia de que somos de Deus. Mas naquela época, o selo não era usado só para isso. O selo era usado nas transações comerciais como garantia de pagamento. Isso quer dizer o quê? Eu posso ter comprado aquela propriedade, mas não ter tido condições de pagá-la totalmente, e me programado como um antigo dono para pagá-lo parcelado de selo. O selo também era a garantia de que essa transação seria efetivada. Logo, a habitação do Espírito Santo não é apenas o reconhecimento de que pertencemos a Deus, mas é também a garantia de que a escolha de Deus é efetiva e dura, será efetivada, já que na salvação nós vivemos três momentos diferentes. Nós fomos salvos da condenação do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado e seremos salvos da presença do pecado na nossa vida. Quando Paulo escreve aos Coríntios, lá no capítulo 15, Paulo diz assim: olha, haverá um momento, num abrir e fechar de olhos, que esse corpo que é mortal se revestirá da imortalidade, e isto que é corruptível, pode pecar, se revestirá da incorruptibilidade. Então teremos naquele dia: tragada foi a morte na vitória. O Espírito Santo é a garantia de que um dia o pecado não habitará mais em nós. Então ele é o selo. Antes que eu passe para as aplicações, eu gostaria de apresentar a vocês uma pessoa, essa senhora simpática, com um olhar angelical,
sei se vocês conseguem vê-la aqui, né? Qual é o nome dessa senhora? Hattie Green. Prazer, ela é Hattie Green. Alguns escrevem com E, TY, outros com ATY. Eu optei por aqui, porque eu fico ocupado todo mundo lá para escrever o nome do assunto. Hattie Green viveu de 1834 a 1916, então ela nasce no século XIX e avança para o século de número 20. Hattie Green era filha única de um bilionário norte-americano e ela foi a mulher mais rica de toda a América. A sua fortuna, avaliada hoje, na ocasião, ela herda uma fortuna de cerca de quase 20 milhões de dólares. Hoje, se você pega 20 milhões naquela época e só aplica, hoje está avaliado em cerca de 3 a 4 bilhões de dólares a fortuna, comparado com a fortuna de Hattie Green. Para os padrões da época, ela era extremamente rica. O outro apelido dela é a bruxa de Wall Street, porque ela era uma grande investidora em Wall Street. Hattie Green, por mais que ela fosse rica, ela também recebeu um outro título. Qual foi o outro título que ela recebeu? A mulher mais miserável de toda a América. Porque a despeito de toda a fortuna que tinha, e ela casa também com um milionário, e tem um filho e uma filha, tem filhos, a despeito de toda a fortuna que tinha, Hattie Green vivia de um modo miserável. Era a mulher mais pão dura que existia em sua época. Existem várias histórias sobre Hattie Green. Uma das mais escabrosas é quando ela completa 21 anos de idade e se recusa em assoprar as velas para que ela não precisasse acender as velas. No outro dia ela limpa o bolo, limpa o espaço onde estavam as velas e devolve o bolo para ter o seu dinheiro de volta. Ela lavava os seus vestidos apenas a parte de dentro, a fim de que durassem mais tempo, e sempre comprava vestidos pretos, para que a sujeira não aparecesse tanto, já que ela demorava muito tempo para lavar seus vestidos. Há uma imagem na internet que eu quis não trazer aqui, do que é que ela fazia com a sua roupa íntima, para que durasse mais tempo. Era deplorável. Mas nenhuma história sobre Hattie Green é tão ruim quanto o que ela faz com o seu filho. O seu filho passa por uma amputação da perna, porque ela não quis pagar o tratamento, e o tratamento gratuito demorou. E quando chegou o tratamento gratuito, era irreversível o problema na perna do garoto e teve que amputar sua perna. Mas a despeito de tudo isso, quando Hattie Green morre, e sabe por que ela morre? Ela tem um AVC, porque está discutindo com a sua empregada, que há tantos anos trabalhava para ela sem nenhum aumento, e exigiu que ela aumentasse o seu salário. Hattie Green ficou tão nervosa, discutiu numa veemência tão grande que teve um AVC e morreu, por causa da sua mesquinhez. Quando ela morre, seus filhos herdam sua fortuna, e seus filhos resolvem viver de um modo extremamente diferente da sua mãe. Sua filha, por exemplo, doa parte da fortuna da sua mãe e constrói um hospital onde as pessoas eram tratadas gratuitamente. Por que é que eu apresento Hattie Green para você? Porque Hattie Green, por mais que tinha à sua disposição várias riquezas, optou viver como uma mulana, como uma mendiga, como uma mesquinha, sem aproveitar o que tinha. A sua alimentação era a base apenas de biscoitos e pão amanhecido, para que não comprasse o pão do dia e nem usasse o gás para cozinhar. Muitos cristãos vivem exatamente como Hattie Green.
tem as riquezas de Deus à sua disposição, todas as sortes de bênçãos espirituais, pode viver uma vida de oração profícua, pode ter uma vida de estudo bíblico profícuo, pode ter momentos de comunhão com a comunidade, pode ter uma vida de jejum, mas optam por viver sem essas coisas. Optam por ter uma vida de pecado, sem orar, sem participar dos cultos, sem ter comunhão com os irmãos. Optam por ter uma vida miserável, porque não aproveitam as riquezas que Deus está dando. Portanto, a única aplicação que eu proponho aqui para nós é que vivamos conforme a nossa identidade e não como ímpios. Que eu e você possamos olhar o que é que Deus nos dá e possamos nos apropriar de uma vida rica para a glória de Deus a partir das riquezas dele. Concluo então nessa manhã uma frase já lida no início. Nós podemos viver em situações e em locais que são difíceis, mas se nós estivermos firmes em nós, no fato de quem somos diante de Deus, a nossa vida pode ser para a sua glória.